A paz do Senhor a você que está conectado na lição. Sou o pastor J.C. Silva, refletindo hoje sobre o tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. Diariamente estou em oração por cada pessoa que está conectada. Assista o vídeo até o final, deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Conta aí com a sua interação para ampliar o alcance desses vídeos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Se possível, diga de onde você está conectado. O versículo do dia está em Hebreus capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, ele declara que o tabernáculo expressa o amor e a misericórdia de Deus. O texto de referência está em Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 10, onde a lei ela é classificada como sendo apenas uma sombra dos bens futuros, pois ela não pode aperfeiçoar os que fazem os sacrifícios exigidos por ela, com os quais, apesar de anualmente se fazer comemoração dos pecados, o sangue dos animais sacrificados não pode tirá-los. Por isso, Jesus veio como a respeito dele estava escrito, para fazer a vontade de Deus Pai e santificar a todos que se chegarem a ele, eliminando os seus pecados. A nação de Israel é uma figura da igreja, pois assim como a nação de Israel foi escolhida dentre as nações da terra para ser o referencial das diretrizes divinas às demais nações, a igreja cristã estabelecida por Jesus, composta pelos membros do corpo de Cristo, ela deve ser o referencial para atrair a humanidade a Cristo. Assim como ocorreu por meio da nação de Israel, por meio da igreja, Deus revela o seu amor e a sua misericórdia no plano de salvação consolidado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A raiz monoteísta do povo hebreu era muito forte, mas a influência social e religiosa da sociedade pagã com frequência conseguia aculturar os hebreus e levá-los a absorver o padrão de vida ímpia, imoral e politeísta dos povos no meio dos quais eles viviam. A presença física do tabernáculo instalada no centro das tribos de Israel foi um recurso visual extraordinário utilizado por Deus para que em todos os momentos os judeus se lembrassem que o propósito pelo qual a nação de Israel foi escolhida era servir, sacrificar e oferecer culto exclusivamente a Yahvé Adonai. Desta forma, ao invés de eles serem aculturados pelos povos pagãos, eles se manteriam convictos da importância em preservar a fé monoteísta em um único e verdadeiro Deus. Eles teriam disposição e força para desenvolver moral e espiritualmente de acordo com o padrão de vida estabelecido por Deus. Eles preservariam um legado moral e espiritual para as futuras gerações judaicas e também influenciariam os demais povos a reconhecer a soberania absoluta de Yahvé Adonai, o Supremo Senhor do Universo. O ambiente do tabernáculo, com seus móveis e utensílios, representavam verdades profundas, verdades absolutas, que tornavam o ambiente do tabernáculo um ambiente perfeito para o culto a Deus e também para aguçar a memória do povo judeu quanto à necessidade de se santificar para se aproximar de Deus por meio do culto sacrificial. O fato de o tabernáculo ter sido erguido no deserto permitia que o culto ele fosse exclusivo a Deus, sem nenhum tipo de influência pagã ou de disputas religiosas de qual divindade teria ou não a preferência das pessoas. A crença internalizada e ensinada pelos patriarcas de que existia um único e verdadeiro Deus, ela foi normatizada por Deus no decálogo dado a Moisés lá no Monte Sinai. Na primeira divisão dos 10 mandamentos, ficou expressamente proibido ter outros deuses ou imagem que servisse de adoração. O objetivo desse primeiro código de ética moral e espiritual dado por Deus ao povo hebreu no Monte Sinai foi o de fazer o povo imprimir um novo estilo de vida exclusivamente dedicado a Deus. Viver em desacordo com esses princípios era colocar a própria vida em risco, já que do cumprimento exclusivo dessas regras morais e espirituais dependia a vida e a prosperidade do povo hebreu. Caso o culto a Deus ele fosse desprezado, como tem sido por muitas pessoas na atualidade,
o amor a Deus esfriaria, o sagrado seria banalizado, as instruções divinas cairiam no esquecimento, a inversão de valores tomaria conta e a destruição seria inevitável. Como ocorreu anos depois dos judeus terem tomado posse da terra prometida, em decorrência da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, depois deles terem tomado posse dessa promessa, eles foram destruídos totalmente. No Novo Testamento, Jesus deixou clara a importância de o cristão oferecer o seu culto de adoração a Deus. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus disse: A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diante da indiferença humana quanto à necessidade de se preservar uma vida cristã piedosa, Jesus ele demonstrou preocupação ao questionar, dizendo: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Realmente é preocupante os quadros de indiferença cristã e de banalização do sagrado nos quais se encontra a humanidade e que, infelizmente, um grande número de pessoas que se autodenominam cristãs são figuras cativas nesses grupos indiferentes e que banalizam o sagrado. No tabernáculo, o culto ele era teocêntrico, pois Deus e a sua vontade eram o centro absoluto da atenção dos adoradores judeus. Na igreja primitiva, o teocentrismo do Antigo Testamento ele passou a ser praticado por meio da adoração exclusiva nos cultos direcionados a Jesus. Por isso, os cultos da igreja primitiva eles eram cristocêntricos e o culto da igreja da atualidade também o devem ser, pois Jesus deve ser a figura central e única a receber a adoração e os louvores dos pecadores arrependidos em resposta à mensagem pregada com foco na vida, no ministério e nas obras, na morte e na ressurreição de Jesus. É triste, mas na atualidade há uma forte tendência de os cultos serem antropocêntricos e em muitos lugares, indiretamente, já se exige que seja, pois o ser humano ele é levado a uma posição na qual Deus deve servi-lo, cumprir todos os seus caprichos. Ainda que as pessoas se recusem a admitir, a realidade é que no culto antropocêntrico, Deus ele é rebaixado da condição de Senhor absoluto para a condição de servo, numa interpretação distorcida e equivocada da fala de Jesus, enquanto ele cumpria a sua nobre missão como um ser humano comum para substituir a humanidade na cruz, quando Jesus diz que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na figura de servo, como apresentado pelo evangelista Marcos, Jesus ele já concluiu a sua missão com louvor. Ressurreto e à destra de Deus Pai, ele é Senhor e deve ser visto e tratado como tal. No entanto, infelizmente, muitos imaginam que podem desvincular Deus dos seus atributos perfeitos e eternos, que podem o tornar um ser com atributos vulneráveis, circunstanciais, relativistas, momentistas, em um subalterno executor das vinganças humanas, a depender dos caprichos das pessoas portadoras de corações ímpios e corruptos, ainda que rotuladas de cristãs. Não percebem que Deus é e sempre será o que sempre foi, pois nele não há mudança e nem sombra de variação. Desde o início, quando Deus executou o projeto da obra criacional, trazendo à existência todas as coisas, a organização é uma marca registrada de Deus. Seguindo o mesmo padrão, Deus ditou cada detalhe de como, quando e com que frequência cada ritual litúrgico deveria ser realizado. Não basta querer e se dispor a oferecer culto ao Senhor. O culto ele tem que ser racional. Ainda que o culto seja um ato de fé, ele deve ter uma explicação lógica e ser realizado de forma organizada, de forma lógica. O local de culto deve ser um ambiente que proporcione as condições ideais de a pessoa focar na sua adoração e no louvor a Deus. Deus não move o seu espírito, ele não age em benefício dos adoradores em locais que, por relaxo, preguiça ou por descaso, seja desorganizado e bagunçado. A orientação paulina é de que tudo deve ser feito com decência e também com ordem. Tanto os pecadores arrependidos como os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles tinham que observar rigorosamente cada detalhe e executá-los como orientado por Deus a Moisés. O triste exemplo de Nadab e Abiú, que com as suas vidas espiritual e moral desorganizada e se utilizando de um fogo estranho, eles morreram ao tentar oferecer adoração desvirtuada ao Senhor,
é uma forte advertência a cada pessoa que se propõe a cultuar ao Senhor sem organizar a sua vida e seu culto, iniciando com arrependimento, com quebrantamento de coração e desenvolver de forma racional a fim de alcançar o objetivo de tocar o coração de Deus e ser alvo do seu perdão, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Assim como no culto levítico no tabernáculo, o culto cristão deve ser composto de arrependimento dos pecados, de adoração exclusiva a Deus, de entrega voluntária para servir à vontade de Deus, de obediência às instruções sagradas para evitar o risco de errar na intenção de se aproximar de Deus. O culto cristão também deve ser composto de sacrifício, que no caso cristão deve ser o de oferecer a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, representado pelo culto racional. Culto sem sacrifício, sem esforço, sem racionalidade, sem lógica, só atrai a ira de Deus. Por isso, compromete a sustentabilidade da vida cristã saudável. Exibicionismo e estrelismo humano, bem como ações antibíblicas, não cabem na liturgia organizada do culto cristocêntrico. Na organização pessoal de cultuar o Senhor, também deve ser levada em consideração a pontualidade, assiduidade e regularidade. Atrasos, ausências e descontinuidade no ato de cultuar o Senhor deve ser uma excepcionalidade na vida do cristão. Do contrário, só revelará a desorganização espiritual da pessoa. Tudo que tem hora para começar deve ter hora para terminar, pois dentro da organização divina, até o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, numa evidência clara de que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Segundo o professor Marcos Flávio de Oliveira, o verdadeiro adorador não busca por templos ornamentados, ele anseia por manter o seu coração quebrantado. O tabernáculo também reforçava a necessidade do cultivo da reverência e da obediência. O termo cultivo, ele vem do verbo transitivo direto cultivar e é utilizado para se referir ao manejo do solo, seu preparo e também sua fertilização para dar as condições ideais para a planta nascer e se desenvolver de forma saudável sem comprometer as características peculiares da planta. Esse tipo de procedimento exige dedicação, empenho, esforço concentrado para eliminar as pragas, manter de forma equilibrada a umidade e os nutrientes do solo, repelir os insetos, pássaros e os animais que possam danificar a planta. O mesmo deve ocorrer no mundo espiritual. O cristão, para agradar o coração de Deus, ele deve empreender esforço na programação, execução e consolidação do seu culto a Deus de forma reverente e obediente. A comprovação fática dessa verdade absoluta, ela pode ser vista na forma como Deus falou com Moisés no momento da sua chamada para liderar a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Moisés, ao seu modo, ele tentou se aproximar da sarça em chamas sem perceber que aquele lugar, por estar havendo uma manifestação sobrenatural de Deus, era um lugar santo. O próprio Deus ele se encarregou de dizer a Moisés: não te chegues para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O tabernáculo também tinha a missão pedagógica de ensinar os filhos de Israel sobre a necessidade de se prestar reverência, respeitar, venerar, temer a Deus e as coisas sagradas que faziam parte dos rituais litúrgicos do culto sacrificial. A escolha do animal a ser sacrificado, a sua entrega ao sumo sacerdote, os preparativos para a execução do sacrifício, a realização do sacrifício, o acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo e todos os detalhes que envolviam o culto deviam deixar demonstrar de forma clara e objetiva o maior respeito, o maior reconhecimento possível da supremacia divina por parte das pessoas envolvidas no culto ao único e soberano Senhor do universo. O que devia ser levado em consideração era quem Deus era, as coisas que ele já havia feito pelos judeus e o que ele representava aos filhos de Israel. Não era pelo fato de as pessoas precisarem de perdão, mas pelo fato de Deus ser merecedor de receber toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. O pastor César Rosa ele observa que, lamentavelmente, em muitos templos, a falta de reverência ela é visível. As pessoas se ocupam em fazer uso dos equipamentos eletrônicos, acessando as mídias sociais em pleno culto. As pessoas elas se ocupam em conversar sobre assuntos os mais diversos, inclusive fofocas e intrigas dentro das igrejas. Elas se preocupam em se movimentar de forma desnecessária, em concretizar encontros sociais e até amorosos, menos em reverenciar, em respeitar o ambiente sagrado, em cultuar ao Senhor em espírito e em verdade.
É preciso que se saiba que ainda continua válida a orientação de Salomão. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressem a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Em síntese, reverencie, respeite a Deus, reconheça-o como o único Senhor supremo no universo. Além de os rituais litúrgicos no tabernáculo exigir obediência voluntária e irrestrita dos judeus, as colunas de nuvem e de fogo que pairavam sobre o tabernáculo nos períodos do dia e da noite para protegê-los do calor e também do frio, eram símbolos da manifestação da vontade de Deus quanto ao deslocamento dos filhos de Israel. A movimentação ou a paralisação das colunas de nuvem de fogo simbolizava a ordem de Deus para os judeus darem sequência na viagem rumo à terra prometida, a terra de Canaã, ou de eles parar, fixar acampamento e aguardar a nova ordem de partida. Quem partisse do acampamento sem as colunas de nuvem e de fogo se movimentarem, ou quem parasse pelo caminho com as colunas se movimentando, estaria quebrando o princípio da obediência, saía de debaixo da proteção de Deus e ainda despertava a sua ira. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, a parte A, o profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. É a presença de Deus guiando seus servos e suas servas que garante sucesso, segurança, conforto e sustentabilidade na jornada cristã. Portanto, é preciso que se esteja antenado quanto às orientações de Deus, seus comandos de partidas e suas ordens de parada, sob pena de a pessoa perder a legalidade de orar pedindo a proteção de Deus e acabar descobrindo que não tem, pois Deus tem aversão total à desobediência, à rebelião contra as suas orientações. Estar no centro da vontade de Deus é fato decisivo para se triunfar em quaisquer jornadas da vida, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quanto aos diferentes tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus no tabernáculo, elas também emitem impactante mensagem à igreja cristã, de forma a revelar que os servos e servas do Senhor devem estar atentos, devem estar dispostos a oferecer voluntariamente algo pessoal e especial a Deus, como também lhe ser grato e permanecer 100% fiel a Ele. A oferta alçada, por exemplo, que é descrita em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, era uma oferta generosa com um propósito específico e deveria ser levada ao local de culto escolhido por Deus. A oferta alçada tinha o seu valor estipulado antecipadamente e quase sempre era alto. A somatória final era utilizada para o bem coletivo, como a construção do tabernáculo, dos vestuários sacerdotais, a construção do templo. Na atualidade, é utilizado também na construção de escolas, de casas pastorais, de centros de eventos evangelísticos, de preparo e envio de missionários, dentre outras finalidades. Ou seja, não era a pessoa quem estipulava o valor da oferta alçada, nem a sua destinação. Já a oferta voluntária era algo que nascia no coração da pessoa em se dispor a ofertar algo de valor monetário ou sentimental, cujo teor da oferta era decidido pela própria pessoa e podia ter ou não uma destinação específica. A destinação era feita pelo sumo sacerdote e hoje é feita pelo líder espiritual que administra a instituição religiosa que a pessoa participa. Toda a oferta deve ser voluntária, mesmo que ela seja estipulada, tenha ou não destinação prévia. Fazer apenas por obrigação é pura perca de tempo e provoca efeito contrário no mundo espiritual. Mesmo que continue válida a instrução divina de que ninguém deva aparecer de mãos vazias perante o Senhor, o apóstolo Paulo orienta: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quanto à oferta de primícias, ela revela que a pessoa tem Deus como prioridade absoluta em sua vida, por isso ela dedica a Deus os primeiros frutos de toda a sua plantação e do fruto da madre, tanto dos animais como dos seres humanos.
A primeira cria dos animais era oferecida para ser sacrificada ao Senhor. Caso o animal ele nascesse com algum defeito ou mancha, deveria ser substituído por outro que fosse perfeito. As primeiras colheitas eram dedicadas ao Senhor. O resultado da primeira gestação de uma mulher, que deveria ser oferecida em sacrifício ao Senhor, era resgatado por um animal perfeito e sem mancha que morria no lugar daquela criança. Era uma forma de se demonstrar desprendimento às coisas materiais e sentimentais, como também de demonstrar confiança que Deus era o responsável direto por suprir todas as necessidades da pessoa por meio de colheitas prósperas, da fertilidade do útero materno e de provisão sobre os rebanhos e também sobre os bens materiais. Uma das áreas mais difíceis de se converter a Deus em uma pessoa é a área financeira. Não poucos são aqueles que são ousados em evocar a proteção de Deus em oração e contar que serão prontamente atendidos de forma transbordante, mas ao realizar suas colheitas, não conseguem devolver o dízimo, as ofertas alçadas e voluntárias, que dirá as primícias de suas colheitas. O pastor César Rosa, ele ressalta que quando uma pessoa entrega a Deus as suas primícias, além da sua ação honrar a Deus, a pessoa ela demonstra reconhecer que tudo que ela tem é fruto da fidelidade e da bênção de Deus sobre a sua vida. Certo escritor diz que quando uma pessoa oferece a Deus apenas uma mera parte daquilo que ela poderia oferecer, Deus, por sua parte, fará apenas uma mera parte daquilo que ele poderia fazer em prol daquela pessoa. O conselho de Jesus para as pessoas prosperarem é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Assim como ocorreu no caso de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4, que Deus ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, por isso Caim se irou e matou seu próprio irmão, o pastor César Rosa chama a atenção para o fato de que, na atualidade, muitos se levantam contra e questionam as questões relacionadas aos dízimos e às ofertas. No entanto, a atitude de uma pessoa diante do ato de ofertar e dizimar revela muito a seu respeito, descortina as verdades ocultas no coração humano. Ofertar dos frutos da terra que crescem normalmente sem a intervenção humana, principalmente nos dias de Caim e Abel, que o solo não havia passado pelo processo de degradação e contaminação, era algo que não representava nenhum sacrifício significativo. Agora, tirar aí do rebanho um animal que teve um acompanhamento de perto de quem pastoreia, que custou muito suor debaixo do sol e noite em vigílias para evitar ataques de animais ferozes, um animal que teve as feridas saradas, que precisou de ser manejado de um lugar para o outro, onde havia melhor pastagem e água fresca, um animal que acabou gerando um vínculo afetivo e emocional com quem cuida, é bem diferente. Inclusive pelo fato de ele ter sido sacrificado pelas próprias mãos de Abel, que ouviu os últimos gemidos do animal e viu seu sangue escorrer pelo chão. Só que, para Abel, o mais importante era honrar o Senhor com o melhor do seu rebanho. Você consegue entender agora o porquê Deus foi tirar a satisfação com Caim e requerer dele o sangue de Abel? Quem honra ao Senhor é honrado por ele mesmo após a sua morte física. Abel morreu, mas foi da descendência de Sete, o seu substituto, que nasceu Enos, o responsável em começar a invocar o nome do Senhor de uma forma que mereceu destaque em sua geração. Caim, ele era o filho primogênito, mas foi sobre a descendência de Sete, o substituto de Abel, o filho mais novo, que repousou a promessa de redenção da humanidade. É só dar uma olhadinha em Lucas capítulo 2, versículo 38, que você verá o nome de Sete na genealogia de Jesus. Outro detalhe importante quanto à postura voluntária de adoração no ato de ofertar, ela é ressaltada por Jesus na oferta da viúva pobre em Marcos capítulo 12, versículos 42 a 44. A oferta da viúva pobre, ela foi tudo o que ela tinha, 2 pequenas moedas, equivalente aí a 50 centavos de real. Jesus ele considerou aquela como a maior de todas as ofertas. Há pessoas que imaginam que ofertar pequenas quantias é repetir o ato da viúva pobre. Se a pessoa tiver muito e ofertar apenas uma pequena parte, a sua oferta ela pode até ter o mesmo valor diante de Deus, mas a pessoa ela não repetiu o ato da viúva pobre. A viúva deu tudo o que possuía. Ela ficou sem nada, esperando apenas pela provisão divina para a sua vida.
um exemplo digno de ser imitado. Parafraseando o que disse o pastor César Rosa, que é o comentarista da lição deste trimestre, o tipo de culto que o cristão presta a Deus exprime a teologia que ele tem internalizada dentro de si, o nível da sua intimidade com Deus e o grau de comprometimento da pessoa com a obra do Senhor na terra. Portanto, se apresente diante de Deus e lhe ofereça um culto racional com reverência, obediência voluntária, disposição voluntária de ofertar algo especial, algo pessoal a Deus, em reconhecimento à sua soberania e confiança na sua provisão. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.